Esse garoto vira uma coisa bizarra e agora é controlado por essa garota. Shuichi é um estudante normal de ensino médio, onde está no terceiro ano. Todos estão naquela fase preocupados e empolgados em relação ao seu futuro, e com ele não é diferente. Shuichi é um dos alunos mais inteligentes da sua turma, e com certeza conseguiria vaga em uma boa faculdade. Mas, quando é perguntado pelo seu professor qual faculdade ele irá escolher, Shuichi meio que foge da pergunta e fica enrolando ele, só concordando com a sugestão do professor. Ao que parece, ele não está decidido ainda do que fazer da vida. Ele até fica pensando e refletindo disso ser o normal a ser seguido. Logo depois, é mostrado uma nova personagem, onde ela está em um armazém, tentando fazer uma ligação para alguém, mas que não consegue. Já de volta ao Shuichi, ele fica pensando em como aquele animalzinho que ele viu foi desvivido, e por estar olhando fixo em uma certa direção, não percebeu que a garota à sua frente estava muito relaxada, e acabou tomando uma cadernada de graça na cara. Quando está em casa, o Shuichi não consegue dormir e sai de casa para se distrair um pouco. E nisso, ele revela que usa os óculos só por usar mesmo, porque já há algum tempo a sua visão melhorou completamente do nada. Outra habilidade que ele ganhou foi a de ter um olfato muito aguçado, e foi com essa habilidade que ele conseguiu identificar um incêndio que estava acontecendo em um armazém ali por perto. E era exatamente o armazém que aquela garota estava. Quando ele percebe que tem alguém, ele nem sabe o que fazer, se liga para a polícia ou tenta salvar a garota. E é nesse momento que ele revela a sua nova forma que obteve, que nem ele tem ideia de como conseguiu. Então finalmente decide ele mesmo salvar a garota. O problema é que ele nem tem muita mobilidade nessa forma ainda, tanto que ele tropeça nas coisas, porque tem um péssimo campo de visão. Mas mesmo com tudo isso, ele consegue salvá-la. E agora vem um momento um pouco, podemos dizer, estranho. Porque ao sentir o cheiro da garota mais de perto, ele aparentemente se sente atraído por ela e começa a tirar as suas roupas. Só que por sorte, ele retoma a sua consciência e percebe o absurdo que estava prestes a fazer. Então ele volta à sua forma normal e sai do local deixando a garota lá. Só que ela não estava mais inconsciente e provavelmente viu tudo que o Shuichi fez e até a sua transformação. No dia seguinte, ele não consegue encontrar o seu celular e percebe que talvez possa ter o deixado cair lá no armazém. Nesse momento, ele fica desesperado, pensando que se a polícia encontrar o celular, vai pensar que foi ele que colocou fogo no armazém. Mas ao chegar na escola, quem é que ele encontra logo na entrada? A garota que estava no armazém. E ela está com o seu celular. De começo, ela já manda que realmente sabe da sua transformação e quer que ele responda algumas perguntas. O anime não mostra, mas o que deu para perceber foi que o Shuichi falou que aquele celular não era dele. Então a cena já corta para a piscina, onde o Shuichi tenta aproveitar que as garotas estão lá e entra no vestiário para tentar pegar o seu celular na bolsa da garota. Mas o celular não está lá, porque a garota é mais esperta do que ele e levou o celular para a piscina. Então desiste de vez e vai encontrá-la no terraço da escola, onde admite que o celular é dele, mas tenta disfarçar sobre a transformação, imaginando que ela deve não ter visto nada, e mesmo que tenha, vai fazê-la pensar que estava alucinando. Então, ela faz parecer que está acreditando nele, e deixa o celular na beira do terraço, para que ele possa pegar. Mas quando pega o celular, ela o derruba lá de cima, forçando-o a se transformar para não ser desvivido. Depois disso, ela pede que ele conte mais sobre essa transformação, e também começa a analisar o seu corpo. Mas ele diz que não sabe de nada, e que essa transformação aconteceu do nada. No caminho para casa, ela finalmente se apresenta, e seu nome é Aoki Claire, e é 2 anos mais nova do que o Shuichi. Ela mostra para ele uma moeda, e pergunta se ele sabe de algo sobre ela, mas ele diz que nunca tinha visto ela antes. Quando chegam na casa da Claire, o Shuichi tenta convencê-la de que ela não pode fazer isso com ele, porque se não fosse por ele, ela provavelmente
provavelmente seria desvivida naquele incêndio. Mas a Claire fala que na verdade, ele que arruinou o desvivamento que ela queria e pede que ele a ajude em algo. Só que nesse tempo aparece uma pessoa encapuzada na varanda da casa. Logo em seguida, ela ataca o Shuichi e vai para cima da Claire, pedindo que ela entregue a moeda. A Claire não entrega e pede que ela a explique sobre o que é e qual a relação dos monstros com essa moeda. Mas a pessoa diz que não vai explicar e imobiliza a Claire. Só que aí foi o tempo do Shuichi se transformar e então a imobiliza. Agora é a chance da Claire fazer as perguntas e também descobre que a pessoa é uma garota. Mas ela começa falando que o Shuichi e a Claire são coletores, que ainda não foi explicado o que é, e também revela que também é um monstro. E na hora que ela se transforma, já se desvencilha do Shuichi e dá um chute que ele vai parar na parede. Então é mostrado um pouco sobre o passado dessa nossa vilã, onde ela encontra uma dessas moedas que a Claire também tem. E ela está irritada, pois provavelmente não vai conseguir se classificar no torneio de atletismo escolar. Então ela encontra uma máquina no meio do nada que aceita aquela moeda, mas ao colocar não acontece nada. Só que quando ela vai saindo, um cara loiro aparece e agradece por ter encontrado uma das moedas dele e quer retribuí-la com algo. Já no outro dia, ela está mais rápida do que o normal e se sente muito bem. Só que algo acontece com o seu corpo, se transformando em uma forma estranha. Então ela vai em busca dessas moedas novamente para ter uma resposta. E é nesse momento que ela encontra o Shuichi e a Claire conversando e segue os dois. Voltando ao presente, ela está dando uma surra no Shuichi, mas a Claire consegue ajudá-lo jogando spray de pimenta nos olhos da garota e manda o Shuichi atacá-la. Mas ao invés disso, ele pega a Claire, pula do prédio e sai correndo. Depois de correr tanto, eles param em um cais e a Claire pergunta do porquê ele não a atacou, mas o Shuichi diz que não sabia se ela era realmente inimiga. Só que a Claire o rebate dizendo que se ela invadiu a sua casa, claramente não era uma boa pessoa. Então ele pergunta o que é essa moeda e onde ela conseguiu. Mas ela fala que o que é importante agora é que aquela garota está vindo atrás deles para desvivê-los e que ele não quer que ninguém descubra que ele é um monstro. E ainda mais que aquela garota já tá acostumada com isso e já viu o rosto deles e onde ela mora, e eles terão que fazer algo. A Claire descobre que o Shuichi tem um zíper nas costas e o coitado já fica desesperado sem saber o que ele é de fato. E ela continua dizendo que se aquela moeda significa algo, o que ele virou também, e pergunta se ele não quer descobrir o que tem dentro daquele zíper, que não faz sentido ele ter conseguido aquilo de alguma forma se não for um grande poder que tem escondido. Então ela abre o zíper e não encontra nada, está literalmente vazio o seu interior. Ele já começa a ficar depressivo, dizendo que já não liga pra nada mesmo, então tanto faz aquela garota, mas a Claire tem uma ideia de que se isso não é uma fantasia na verdade, e pede a permissão dele para entrar dentro dele. Eu sei, isso ficou meio estranho. E ele, mesmo com vergonha, concorda com ela. Então ela entra dentro dele e fica vestida na fantasia, literalmente. Dentro dele, ela consegue sentir as emoções da Claire e que ela tem uma raiva muito grande. Da mesma forma, ela sente também as emoções dele. E a garota raivosa lá finalmente apareceu e procura pela Claire, que logo reage ao ser xingada por ela. Então a luta é iniciada. A garota começa atacando e eles revidam, mas logo depois começam a apanhar feio. A Claire, que está controlando a fantasia e não consegue se locomover direito. Só que ao agarrar a perna da garota, consegue desferir um golpe que faz ela lembrar até do passado. Mas logo depois continua a humilhação. Uma hora a garota batia e outra os dois apanhavam. A Claire se levanta e parece que finalmente conseguiu ter o controle da fantasia e desfere vários golpes na garota. E a luta começa de verdade. Se antes eram os dois que apanhavam, agora são eles que não dão nenhuma chance pra garota. Mas com tudo isso, o Shuichi se sente muito mal de estar fazendo isso. A Claire pega a garota e pede pra ela responder às suas perguntas, só que ela nega. Com isso, a Claire dá um estralo na perna dela. A garota ainda tenta correr, mas a Claire a segura, e mesmo ela
ela dizendo que não desviveria nesse local, a Claire aponta um brinquedo nas costas dela. E apesar do Shuichi tentar evitar, ela desvive a garota. Logo depois, a Claire sai de dentro do Shuichi e ele pensa que tudo isso é um pesadelo. E mesmo com ela tentando fazer alguma piadinha, ele está completamente abalado. Já nos outros dias na escola, parece que tudo está normal, como se nada tivesse acontecido. Até que ela liga para ele em uma sala de aula. E os amigos ficam se perguntando se ele arrumou uma namorada, mas ele nega. Só que ela aparece na sala dele, mandando ele não ignorá-la. Quando já estão indo para casa, ele reclama por ela ter ido na sala dele. E a Claire diz que a culpa é dele por não ter atendido ela. E continua dizendo que parece que ninguém descobriu nada sobre eles. E fala sobre a ótima sensação de ter entrado dentro dele. Mas ele fica com muita raiva por conta dela ter desvivido aquela garota. E que não quer mais nada com ela e que pode até contar tudo sobre ele. Mas ela o questiona se ele pode lutar sozinho, que com certeza tem outros iguais a ele por aí, e se ele conseguirá se defender sozinho. O Shuichi pensa melhor que se não fosse por ela, ele estaria desvivido agora. Ela continua dizendo que ele é bonzinho demais para fazer isso, e se eles juntarem as forças será bem melhor. Ele fica desesperado sem saber o que aconteceu ou como ele ficou assim, e se isso for uma doença e ele desviver do nada. A Claire fala que mesmo ele tendo medo de se transformar, fez isso e salvou ela, dizendo que ele é forte e não sabe a razão dele se transformar, mas que não pode prometer que ele ficará melhor ou não vai se transformar, mas sabe que as coisas vão piorar, e promete que se algo acontecer com ele, os dois serão desvividos juntos, e a partir de agora, os dois são um só. E ele fala que quer desviver agora mesmo. Então, ela sobe no segundo andar do prédio e se joga de lá. Só que ele rapidamente se transforma e salva ela. A Claire disse que estava tão perto de tudo acabar, e o Shuichi a questiona do que ela estava pensando. Ela fala que na verdade está procurando pela sua irmã, e que ela é um monstro igual ao Shuichi, e que ela desapareceu depois de desviver os próprios pais dela. Mas fala que mesmo com toda essa bagunça, acha que foi o destino que uniu os dois. Então é mostrado 6 meses antes de tudo, onde uma garota está com aquele cara loiro das moedas. E ele pergunta o que ela quer por ter encontrado a moeda. A garota está com um chaveiro de pelúcia igualzinho ao monstro que o Shuichi vira. E ela fala que quer fazer o desejo para outra pessoa. E mesmo ele questionando ela, a garota fala que é esse alguém que ela quer ficar.